Com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui essa ministração, aliás, esse outro fundo musical, que é o fundo musical da ministração da palavra. Quadro A Voz do Divino é o momento da ministração da palavra de Deus. Amém? E nós vamos estar agora tratando do capítulo 6 de Apocalipse, capítulo 6 de Apocalipse, acerca da abertura do 5º selo. Louvado seja Deus. Lembrando que quando estamos ao vivo, estamos simultaneamente em duas plataformas, né? Estamos simultaneamente no Facebook e no Instagram. E já antes de ir para a palavra, lembrar os irmãos que são duas lives que eu estou fazendo agora na abertura do programa. Uma de abertura, que tem a interação dos irmãos, a participação, e a outra live que é o momento da ministração. Amém? Em o nome do grande, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Tanto no Instagram como no Facebook, esses dois momentos. E que depois segue para o YouTube. E no YouTube eu peço que os irmãos deixem aí sua like, façam seus comentários. Amém? Mande suas perguntas que o pastor responde. Sempre o pastor responde. Outra informação que eu quero passar aqui para os irmãos, é importante, né? É que lá no Instagram eu não ganho dinheiro com isso. Estava até dizendo na live anterior. E quem ganha dinheiro com isso é quem mostra nudes, faz palhaçada, aquela coisa toda. Né? E não é perfil da gente. Mas aí você marca lá no arroba, faz um comentário, compartilha o link. Amém? Em nome do grande, o Senhor Jesus. Para que a palavra, para que a visão desse ministério de rádio que o Senhor tem nos dado há 22 anos nas madrugadas do Rádio Pernambucano, esta visão, né? São mais de 22 anos que eu estou no ar, em rádios oficiais, Antes disso, eu já passei por rádios comunitárias também, né? Louvado seja Deus. A visão, ela chegue para as pessoas, para líderes, para liderados, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E outro detalhe importante é que pessoas sejam alcançadas, amém, amados? Pessoas, louvado seja Deus, possam estar sendo impactadas com a palavra de Deus que aqui nós ministramos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu conto com vocês nessa mobilização. Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos a Apocalipse capítulo de número 6. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 6. Versículo de número 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que
repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Louvado seja Deus. Eu lendo isso aqui agora, em outro momento eu não lembrei, né? Mas lendo agora, louvado seja Deus, me lembrei das palavras de Jesus quando disse: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Inclusive eu tive o cuidado de fazer uma breve busca, né? De fazer uma breve busca na internet, né? Sobre como morreram os profetas do Velho Testamento, alguns, né, a gente conseguiu captar, e como morreram os apóstolos. Você pode fazer essa pesquisa aí na internet, isso aí é mais fácil, né? Isso aí é mais fácil. Por exemplo, ficou conhecido, né? Não, deixa eu passar dessa era moderna para um outro momento. Por exemplo, eu falei do Velho Testamento, vamos nessa ordem. Isaías, por exemplo, Isaías, que foi um peso na consciência do rei Acais e de Jezabel, né? Isaías, que foi sucedido no ministério profético, né? Por um outro servo de Deus. E no reinado de Israel, quem estava agora reinando era Manassés. E Manassés ordenou a morte do profeta Isaías, que teria mandado serrar o profeta ao meio. Isaías foi serrado ao meio. Jeremias foi morto por apedrejamento, é o que se acredita, que era uma prática que aparece também no Novo Testamento, né? A mulher que foi pega em ato de adultério, vocês lembram que os homens pegaram pedras para jogar naquela mulher. E segundo alguns historiadores, o profeta Ezequiel foi morto pela mão de um chefe do povo lá de Israel, porque o profeta havia recriminado a conduta idólatra do rei e do povo. Acerca, por exemplo, de como morreram os apóstolos. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André, segundo a tradição, foi martirizado e morto na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes. Tiago que foi decapitado, né? Teve a cabeça arrancada, igual João Batista. João, irmão de Tiago, foi lançado vivo num tacho de óleo fervente. Veja só, irmãos. Mas Deus poupou ele como poupou Daniel da cova dos leões. Interessante que, claro, são fenômenos diferenciados, né? Porque o cara entra literalmente no tacho de óleo fervente, irmãos. Quem já se queimou com a brasinha do fósforo que às vezes solta assim, sabe que é ruim, incomoda. Imagina você ser colocado num tacho de óleo fervendo. Milagres que a gente sabe para o nosso Deus, não são
impossíveis, porque ele entrou com Ananias, Misael e Azarias na fornalha aquecida 7 vezes mais por Nabucodonosor. Vocês lembram disso? Tá? Mas Paulo depois foi exilado para a ilha de Patmos, que é onde ele recebe a revelação de Apocalipse, tá? E possivelmente morreu em Éfeso de morte natural. Mas veja a barbárie que foi feita com o servo de Deus. Tá? E Filipe, de acordo com a genealogia dos apóstolos, morreu de morte natural. E Bartolomeu, segundo a tradição, deixa eu ver aqui, Tadeu, né? Aliás, foi sepultado em Beirute, do Egito, é o que se sabe. Simão Zelote, segundo a tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano, que foi perseguidor dos cristãos. Judas. Isso aqui a gente viu que procurou, né? Isso foi o curso. Isso aqui, essa pesquisa faz parte da pesquisa mais não. Mas vamos a uma outra situação aqui. Nos tempos depois de Cristo, né? Como, por exemplo, o massacre, o conhecido massacre de São Bartolomeu, né? Onde no ano 450, na Eslovênia, tá? Houve um banho de sangue em tentativa da maioria católica de exterminar a minoria protestante. Foi um massacre, uma verdadeira carnificina, o que se viu em Paris há 450 anos. E esse episódio entrou na história como a noite de São Bartolomeu, porque foi iniciado nas primeiras horas da madrugada do dia 24, data em que os católicos celebram o santo. A grande matança que, segundo relatos da época, tingiu de sangue até mesmo as águas do rio Sena, que foi uma tentativa de exterminar com os protestantes, né? Assim, por causa do nome da reforma. E que na Europa mesmo, em 1902, recebe o nome de movimento evangelical, e aí nós temos aqui no Brasil chamado movimento evangélico. Mas o que eu quero tratar? Que, claro, eu estava até comentando com a minha filha, nos países do Oriente Médio, países de predominância islâmica, nós temos cristãos sendo mortos nos dias de hoje. Nós temos pessoas sendo queimadas vivas dentro da igreja, dentro do templo, né? A igreja somos nós, dentro dos templos de palha, são metralhados, são mortos. Há muita gente morrendo aqui em Pernambuco, no Brasil, morreu muitos cristãos. Hoje está muito bom, muito fácil ser crente. Quando não há comprometimento com a obra, quando não há comprometimento com o reino, fica muito fácil ser crente. Mas quando há fome de justiça, aí fica difícil. Da justiça, não estou falando de vingança, porque tem pessoas que confundem justiça com vingança. Aí querem agir com as suas próprias mãos, querem ser o vingador. Nós não estamos falando de vingança, estamos falando de justiça. Justiça por justiça, nós não podemos ser justiceiros, porque a gente está abordando simultaneamente ao livro de Apocalipse durante a semana. Eu estou abordando o livro de Romanos, e a gente tem aprendido que nós temos aprendido em Romanos que todos nós somos pecadores, né? E que quem somos nós para julgar os que fazem tais coisas que cuidamos fazer também? Escaparemos do juízo de Deus? De maneira alguma.
Romanos capítulo 2, versículo 3. Então quem somos nós para julgar? O juiz é Deus. Somos impedidos por Jesus de julgar. Se bem que pela árvore se conhece o fruto, mas aqui no sentido de condenar. Não, quem somos nós para condenar? Então a fome e sede de justiça aqui é que haja a teocracia divina, é que haja a proeminência, a vez e a voz da verdade e da palavra de Deus. E quando a gente fica querendo isso, implantar isso, falando a vontade de Deus, falando as verdades de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus, aí vem a perseguição. Aí vem os embates, aí vem os adversários. Já não é contra mim que estão lutando, é contra o dono do céu, é o dono das vidas, é com o Senhor. A bem-aventurança aqui de Mateus 5 é para quem é pregador do evangelho, não é para quem é justiceiro com as próprias mãos, não. Que a justiça aqui é a justiça de Deus, não é a justiça da terra. Aleluia. E aí Jesus continua dizendo, né, apesar que a gente está falando do quinto selo, mas eu vou chegar lá. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa do evangelho, por causa de Jesus, porque a gente está pregando a palavra, está falando a verdade e tal, e aí essas retaliações, essas coisas todas, que inclusive no período da grande tribulação vai acontecer de um irmão entregar o outro, de um parente entregar o outro, de um cônjuge entregar o outro, porque vai estar se sentindo ameaçado pelo anticristo, e para poder usufruir de seus direitos de ir e vir, de comer, de vestir, de calçar, de beber, aí vai entregar o seu páreo, que fala do Jesus que morreu e ressuscitou, e que voltará visivelmente na parousia. Mas aí o entregador já é incrédulo, já está desviado de Deus, já está aliançado com Satanás. Aí vai entregar os juízes, diz a palavra de Deus, no período da grande tribulação. Mas antes disso, há quem sofra perseguições pela causa do evangelho. E a palavra de Deus diz que se é por causa do evangelho que você sofre, porque você quer implantar o reino de Deus, se é porque você prega a palavra, se é porque você defende os interesses do divino, se é porque você cuida de implantar os princípios e os valores de Deus na sua família, na sua rua, no seu bairro, na sua denominação, na sua cidade, no seu estado, no seu país, através do rádio, da internet, do Facebook, do Instagram, do TikTok, dessas plataformas que existem, que nós precisamos explorar para fazer a obra de Deus, ao invés de estar com besterol, de estar com oba-oba. Se todos os crentes, ao invés de estar fazendo livezinha bestas, estivessem ocupando esse espaço para pregar a palavra, suas vidas seriam mais abençoadas. Aleluia. Do que só estar atrás de arroba, de que estar só atrás de querer ganhar dinheiro em casa, fazendo essas coisas pela internet. Se de fato o reino for prioridade, vai mudar a conduta. Se o reino é prioridade na sua vida, você muda a sua conduta. Se o reino de Deus é prioridade na sua vida, você muda a conduta. Ah, pastor, mas eu não vou ganhar dinheiro. Ah, pastor, mas eu vou cair na antipatia. Ah, pastor, mas eu vou ter inimizade. Mas se é pela causa de Jesus, alegre-se, porque grande será o seu galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí voltando aqui para Apocalipse, que é a abertura do selo, quando o apóstolo João, ele tem a revelação aqui da abertura do quinto selo, o que é visto? É visto debaixo do altar,
do Senhor. Esse altar é o altar do Senhor. As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram da fé em Jesus. E observe que os que morreram por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram do Evangelho, aleluia, o Senhor fez-lhes algumas coisas. Primeiro, lhes foi dada vestes brancas. Vestes brancas significa a pureza, a santidade, a glória eterna, aleluia, a vida eterna. E também lhes foi dito que repousassem, aleluia. Ou seja, a salvação já estava garantida. A salvação já estava garantida. Mas aí o Senhor lhes diz, não é? Porque eles clamam ao santo, ao verdadeiro, sobre o julgar o sangue deles. Deles quem? Desses que eu falei, que eu li a história aqui, dos massacrados, não é? No massacre de São Bartolomeu, há 450 anos atrás, ou nos anos 450, eu não fiz uma leitura legal para dizer isso aqui, mas o conhecido massacre de São Bartolomeu. A exemplo dos profetas, a exemplo dos apóstolos e a exemplo dos que têm morrido pela implantação do Evangelho no Brasil e pelo mundo afora. Pessoas que se deram a causa e tiveram suas vidas ceifadas. E nós não queremos nos dar a causa do mestre nos dias de hoje. A gente quer estar na zona de conforto, a gente quer usufruir da bênção. A gente quer mamata, a gente quer uma teta espiritual, a gente só quer bênção, a gente não quer legislar pela causa do divino. A gente não pleiteia pela causa do divino. A gente só quer a bênção. A gente não quer a implantação do reino. A gente não está nem aí, em geral, para a vontade de Deus. A gente só diz isso na oração. E olhe lá, porque nem orar, ultimamente, eu penso que os crentes têm orado como deveriam. Porque na oração o Senhor diz, na oração o Senhor nos ensinou a dizer assim: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Aleluia. Será que nós estamos invocando o reino? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar onde a sua palavra tem vez e voz, onde a sua vontade tem proeminência. E o que é que nós estamos fazendo para a implantação deste reino? Em nossa família, em nossa sociedade, em nossa comunidade. O que é que nós estamos fazendo? Ah, não, porque senão a gente vai perder. Perder o quê? Você perde se metendo em questões políticas partidárias. Eu me candidatei 2 vezes, foi a pior coisa que fiz da minha vida, porque eu só fui mais perder do que ganhar. Você perde se metendo em assuntos de vida alheia. Você perde em não priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Você perde em deixar de orar, você perde em deixar de ler a Bíblia, você perde em deixar de evangelizar, você perde em deixar de ir aos cultos, você perde em deixar de ajudar as pessoas, você perde por não ter fome e sede de justiça, você perde por não ter amor à palavra de Deus e não dar testemunho da palavra. Você perde por causa disso. E Jesus disse exatamente ao contrário, que quem perder a sua vida por amor a Ele, salvá-la-á. Aleluia. Se você perder a amizade de pessoas, se perder bens, perder qualquer outra coisa nesta vida, Jesus disse, receberá 100 vezes tanto e por fim a vida eterna. Então a abertura do 5º selo que João tem
na revelação é o descanso dos salvos que se doaram à causa do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é em todos os tempos, viu? Isso aqui é em todos os tempos. E observe que é em todos os tempos, porque na revelação, na revelação, a palavra de Deus diz aqui que quando lhes é dado, aleluia, uma comprida vestes brancas, e dito que repousem um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos, irmãos pários, e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aqui já é uma referência à grande tribulação, até o momento, aleluia, da parousia. Porque na grande tribulação haverá quem se salve, haverá quem não aceite aliançar-se com o anticristo, haverá quem rejeite o sinal da besta, haverá quem rejeite a aliança com Satanás. Não é o sinal da internet, não, é que quando eu falo alto, aí o celular não capta, eu me empolgo, aí o fone do celular corta. Eu vou evitar estar gritando, Alexandra. Louvado seja Deus. Então, é isso que acontece. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, procura dar um sentido à tua vida. E que o sentido da tua vida seja a causa do Evangelho de Jesus. Amém? Defenda Jesus com unhas e dentes, como a turma está defendendo aí fulano, beltrano, ciclano. Meu Deus, se as pessoas defendessem Jesus, como estão defendendo candidato X, candidato Y, ou como defenderam, e de repente como vão querer defender nessas épocas eleitoreiras que teremos pela frente. Já pensou se você for um militante do Evangelho? Seja um militante do Evangelho, você vai receber vestes brancas, aleluia. Se você der testemunho do Evangelho, se você amar a palavra de Deus, você vai receber vestes brancas, você vai repousar, você vai ter a sua salvação eterna. Sim, pastor, e as outras coisas? E as outras coisas, você diz? Pastor, eu estou querendo uma palavra de bênção. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou você crê nisso, ou você crê nisso. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha, não é por nada não, mas deixa um arroba aí. Se estiver assistindo depois pelo YouTube, deixa um like, faz um comentário, compartilha essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu estou saindo do ar, vou só agora ficar nos rádios para a oração final no programa. Amém? Assiste a live anterior no Face, no Instagram, de abertura, que foi uma bênção também.